Então, boa noite para quem está aqui presente e também boa noite para quem vai ver esse vídeo posteriormente. Meu nome é Joaquim Torres, eu sou um profissional de cinema, eh, acredito que bem conhecido por aí pelos muitos trabalhos e muitos anos de, de trabalho no cinema brasileiro. Eu estou nessa onda desde 1981. É, comecei em umas funções mais, não na fotografia, mas comecei a trabalhar com câmeras já ainda nos anos 1980. Em 1987, eu fiz o primeiro grande filme como loader, que era um filme internacional chamado Quinto Macaco. E assim foi. E naquela época, para você chegar a esse posto de foquista, de primeiro assistente de câmera, não era tão simples quanto é hoje, entendeu? Hoje, assim, não estou não estou criticando, é só uma constatação, porque hoje as coisas são muito rápidas, entendeu? Acontece tudo muito rápido. Você vê uma pessoa no set fazendo vídeo, assiste, um ano depois você já encontra e o cara já é o teu chefe, entendeu? Mas, enfim, é assim, né? Tecnologia e também a forma como a coisa cresceu, né? Porque nesse tempo, nos anos 80, para se fazer cinema era muito difícil, assim, você para chegar a falar sufoquista, você tinha que ser muito tempo segundo assistente, ser carregador de chassi durante muito tempo, entendeu? Eu mesmo fui segundo assistente de 87 até 90 e poucos, até 94. 95 foi meu primeiro filme como foquista, eu era foquista esporadicamente quando tinha duas câmeras. Eu e o Fabrício Tadeu, a gente dividia esse foco da segunda câmera às vezes, foi no filme Que é Isso, Companheiro. E logo em seguida eu fiz o meu primeiro grande filme como foquista, que foi Guerra de Canudos, um filme 35 mm no sertão da Bahia, que assim foram 6 meses de filmagem, um trabalho muito grande. E enfim, contei isso tudo para vocês para falar de como foi a minha trajetória até chegar no foco. E daí, de Guerra de Canudos para frente, tem no meu IMDb tem 80 títulos, mas tem muitos filmes que estão para trás ainda, tem filmes que ainda não estão catalogados, tem uns que ainda não entraram porque ainda não estrearam, como Verão da Lata, Domingo Sem Deus, Quarto do Pânico, que é um que tá na Netflix. Esses ainda não entraram. Mas, deixando essa questão de lado, vou falar para vocês qual é o objetivo desse curso, que eu tive o prazer de ser convidado pelo Afonso Beato, que é o meu guru, para poder ministrar esse curso na ABC. É, é assim, que tem uma questão como que curso de foquista, assim, nunca ninguém, assim, um curso de foquista não aprende no curso, né? Na teoria, é na prática, mas é para botar as questões do como que um foquista se comportava no cinema old school, que é nesse tempo que eu estou falando para vocês, de Guerra de Canudos, nos anos 80, quando você não tinha monitor, você não tinha foco, controle remoto, era tudo feito assim muito artesanalmente, você não tinha monitor para falar tá em foco, você tinha, estava começando a ter um mini monitor, mas como era reflexo, você via a imagem reflexo de espelhos, não tinha definição para falar que estava em foco. Esse monitor ele era mais para referência do que estava sendo filmado. E
Então, nessa época, as coisas eram muito mais complicadas, porque, por exemplo, no Guerra de Canudos, era feito no sertão da Bahia, você, você filmava e só ia ver material 10, 15 dias depois, porque filmava durante uma semana, juntava todo aquele material para botar no avião, mandar para o Rio de Janeiro para revelar. Às vezes, quando o copião chegava lá, o ator já tinha ido embora, já tinha feito a barba, já tinha acabado o personagem, e você não sabia exatamente o que tinha acontecido. Então, era uma coisa muito mais complicada, não era como hoje, que você tem um monitor na sua frente, tem um controle, um comando de foco wireless, que você não precisa. Mas, em função da tecnologia, tem muitas coisas que ficaram de lado, assim, que elas foram deixadas, elas deixaram de se tornar imprescindíveis, que essa é a questão que o Afonso me convenceu a fazer esse curso, que é de falar muito sobre o foco old school, como que você não tinha essa dependência das coisas, entendeu? Não estou criticando, porque a tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas é uma faca de dois gumes, porque baterias acabam, foco, o eletrônico às vezes não funciona, então você tem que estar apto a, a, a trabalhar com analógico, com seu comando de foco analógico, FF4, e sem ver o monitor. Ah, mas como que eu vou fazer um foco sem ver o monitor? Bah, isso se fazia. Os filmes estão aí. Eles estão disponíveis para você ver. O Faroeste Caboclo, por exemplo, é um filme que eu fiz que ele foi muito difícil, muito difícil. Foi assim, praticamente a metade do filme de câmera na mão, de ação noturna, e não tinha comando de foco eletrônico e não tinha monitor. Era tudo na trena e no conhecimento de distâncias. Então, isso é muito maravilhoso, você ter o controle, assim, ter o total controle de uma distância, de uma câmera na mão, você está andando com, é, é, com um ator e o ator falando e você fazendo foco e você ali administrando uma curta distância que é, sem um monitor e de ter certeza que, na verdade, não é ter certeza, é estar fazendo uma coisa com consciência de que estava fazendo o melhor e para quando chegasse o copião voltasse, no caso no Floresta Caboclo também, no filme Fora do Rio, o laboratório era no Rio, a gente filmava em Brasília, então o material chegava entre 8 e 10 dias depois, aí você ia ver copião e estava tudo certinho, entendeu? É, tem um close no filme que ele está fora de foco, um close da Isis Valverde, mas esse eu deixo na conta do René Sampaio, que foi ele que fez, entendeu? Ele que subiu lá e fez, então tá tudo certo. Mas tá, assim, isso é só uma brincadeira. Então, assim, hoje a gente tem a tecnologia toda na nossa frente, né? Tá tudo aí disponível para os filmes, por menor que seja o orçamento, você tem ali um comando de foco, nem que sejam núcleos. Aí, quando é um filme melhor, você tem um WCU4. Quando é um filme bacana, você tem um Hi-Five. É, e tem toda a tecnologia está à disposição, monitores de alta definição para você fazer o seu foco com precisão. E mas você precisa desse conhecimento do cinema old school, de como que era, desse fundamento, porque é o que eu estou falando para você. Você, quando viaja para a Amazônia para fazer um filme, você leva seus comandos de foco eletrônicos, seus monitores, mas você também leva o seu comando de foco FF4 analógico, porque chega lá, se não funcionar, você vai ter que fazer com esse. E não adianta falar assim, ah, mas o meu comando de foco não tem. Você acha que o diretor vai deixar de filmar porque seu comando de foco eletrônico não está funcionando? Porque aí você e a sua trena, né, que você certamente há de estar contigo, para você fazer o seu foco de acordo com os anseios do diretor e do produto. E
Então, assim, basicamente, esse curso, ele vai ser focado muito nisso, né? Na lente, no foco da lente para frente, sem muito técnico, mais para o artístico, entendeu? Mas como que você se coloca, se posiciona, em relação à cena, como que você ouve, como que você, assim, a necessidade de se ler o roteiro para poder saber do ator, o que que o ator vai fazer, e assim, participar dos ensaios. Bom, enfim, é, é, o curso ele vai se basear nisso. É, e assim, basicamente é isso. Isso vai acontecer ali no final do mês, que é no dia 18 e 19, e eu espero contar com vocês aí que quiserem participar disso para ter esse conhecimento, que é importante para quem está começando, para quem está curioso para saber como é que se faz isso, e também para algumas pessoas que já estão na praça aí, operando seu vídeo assist, fazendo sua segunda assistência, e que já estão querendo também é, passar para dar esse salto para foquista e querendo saber mais, né? Querendo saber como é que é isso. Eu estou aqui, eu não sei assim se alguém quer fazer alguma pergunta, se tem essa possibilidade aqui, eu estou aqui. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Nicolau. Tudo bom? O senhor me escuta bem? Estou te escutando bem, pode falar. Então, eu queria entender também se no cronograma do curso, eu fiquei com isso na cabeça porque o professor passou pra gente o filme A Grande Cidade e o trabalho de câmera desse filme é absurdo, assim. Eu penso nele quase todo dia desde que eu vi lá na ABC. E Sim. o professor Marco também me contou que o foco foi manual, né? O operador de câmera, eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas ele é conhecido como Steady Humano, né? Falou que fez o foco manual e o filme tem umas sequências extensas, assim, de planos complexos. Então eu queria entender também se o senhor vai passar para a gente técnicas de foco manual, assim, na operação. Olha, provavelmente você está falando do Dib Luft, que é um saudoso Dib Luft, que era um operador de câmera do cinema novo, um cara que era muito capaz, muito fera. E, assim, essa coisa do operador de câmera que fazia o foco, eu conheci muitos que fizeram, que faziam, entendeu? Eu, eu não posso te passar isso porque eu não sou operador de câmera. A minha função, o meu DNA é de foquista, eu trabalho com medidas, entendeu? Eu giro a lente, eu faço com que o câmera não tenha essa necessidade de fazer o foco. É, nessa esse filme, A Grande Cidade, e nessa época tinha muito isso do câmera na mão e nem tinha comando de foco, não tinha esses aparelhos que tem. Essas câmeras 2C que eles usavam muito na época, entendeu? Com, com blimp Cine 60, que é uma coisa monstruosa, nem tinha como ter um foquista. Era poucas câmeras que tinham esse acessório de fazer foco. Então, era uma coisa mais artesanal, mais do câmera mesmo, entendeu? Era ali o cara que fazia, mas já tinha também as câmeras algumas câmeras, que eram poucas, que tinha acessório para fazer foco, mas o foquista ele sempre teve ali, entendeu? Quando eu comecei a fazer cinema em 1981, já tinha ali o foquista, o Breno Silveira, que é um saudoso Breno Silveira, que você já deve ter ouvido falar, Nicolau, é, é, ele era foquista na época, com o Antônio Luiz também, que é um saudoso já, mas as coisas já funcionavam assim. A gente pode até abordar, entendeu? Mas isso não será falado. O que eu vou falar para vocês é de um assistente de câmera foquista, não de um operador de câmera foquista, entendeu? Entendi sim, professor. Obrigado.
Tá, beleza. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Oi, professor, tudo bem? Quem Tudo fala é bom, o Rafael? Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo certo. Queria saber se você também vai abordar a parte de primeiro assistente de câmera no geral ou só na parte de passar foco, os protocolos, enfim, só de maneira geral, assim, entender o que você pensa abordar mesmo no curso. Olha, esse curso, ele é um curso. Eu falei para o Afonso, inclusive, que eu não queria mexer com nada técnico, entendeu? Mas claro que eu vou ter que, na primeira aula, eu vou ter que abordar essa questão de departamento de câmera, entendeu? De funções, de como que funciona, como que você se comporta, quem se reporta a quem, quais são as suas atribuições, entendeu? O que que você tem que fazer todo dia, o que que você não tem que fazer. Entendeu? Mas a gente não vai perder muito tempo nisso, porque não é um curso técnico de assistente de câmera, é um curso mais artístico de foquista, entendeu? Entendi, entendi. E a gente vai chegar a operar foco ou vai falar mais sobre as técnicas raiz, assim, como você referiu, assim, Não, a as gente vai possibilidades de falar. medição? Desculpa, fala. Não, não, desculpa, Rafael. A gente vai falar sobre a técnica raiz, essa que eu te falei, e a gente vai falar sobre a técnica. Inclusive, vou aqui fazer uma propaganda, a gente está no meio aqui, isso vai ser editado, vai ser tirado. Tem uma série que eu faço que se chama Os Outros, que ela passa no Globoplay. Ela, dia 9 agora, depois de amanhã, vai estrear a terceira temporada e é assim, é foco, é absolute foco, entendeu? Porque a diretora dessa série é a Luísa Lima, que é uma pessoa sensacional, lá da TV Globo. Eu faço essa série desde que ela nasceu, foi em 2022, que as 3 temporadas eu fiz. Então, ela me dá assim a total liberdade, é um foco muito autoral, assim, o foco e o desfoco, porque o desfoco também é arte, entendeu? Não é fora de foco, o desfocar é arte, entendeu? Então, assim, Uhum. ela me dá total liberdade de eu fazer, de eu criar, é muito autoral, entendeu? E são planos longos, plano sequência. Queria falar para vocês que esse curso, quando a gente fizer, essa série, ela vai estrear a terceira temporada agora no dia 9 e, e já vai estar disponível no Globoplay. Então, é legal ver, para ver, vai ver bastante o meu trabalho nisso, entendeu? É, então, assim, a gente vai ter a coisa do do foco raiz e vai ter também, a gente vai ter equipamento, vai ter as ferramentas, a gente vai interagir com o equipamento, todo mundo vai fazer o seu foco ali, vai aprender a medir, a se posicionar em relação à câmera, entendeu? Vai ter tudo isso. Ah, legal. Obrigado. De nada, obrigado a você. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não exatamente pergunta, né? Mas dá um alô também, né? Eu sou a Bia Oi, Dia. e tudo bem? E eu Tu- dou o curso de assistência de câmera, né? Aí na ABC Cursos, né? Eu É, já fiz. você vai Não, estar vou lá estar comigo. fazendo o curso, Não, faço questão de ser sua aluna, né? Eu pego não, um pouquinho de foco com eles também, né? Inclusive coisas de marcação, coisas de foco no carrinho, que você tem que estar de olho, não no monitor, mas você tem que saber se o ator está na mesma marca que o maquinista, enfim, lembrar que o ator pode dar um passo a mais, um passo a menos, que sim. esses focos wireless, né, principalmente os de baixo orçamento, tem delay, enfim, né? A galera fica É, ali no monitor e não conta com delay, enfim. E eu peguei um pouco essa época tua, né? Quer dizer, eu entrei no cinema mais tarde, eu entrei no cinema nos anos 2000, mas comecei no fotojornalismo nos anos 80. Migrei para o cinema, fui lá para a UF, trabalhei muito com a 2C, com a SR, sem blimp já, né? Mas fazendo foco, metendo a mão na lente, sem lembra, atrapalhar. Não, não tinha tesourinha mais, não.
Porque assim, eu ainda peguei muito tempo da tesourinha cirúrgica segurando na orelhinha, porque não tinha comando de foco para fazer com a tesoura. Era assim que era. Aquelas lentes Cook do CTAV, a gente É, trabalhava com aquele glossário daquelas focais, aquelas cartelas, né, que a gente ficava lendo no diafragma tal, começa aqui, termina ali. E hoje eu mostro, às vezes, até para eles não gostam muito, não, dos alunos, mas o PECAM, que é aquele programa que já tem, por exemplo, as focais numa sim, calculadora matemática, enfim. sim, a gente vai ter Esses. um América Cinematography raiz para ver como é que a gente olhava, entendeu? Que é Maravilha. o livro, ele tava até. Tá aqui comigo, eu já separei Sim, hoje, mas a gente vai ter as ferramentas e, pô, muito bom, você vai estar lá com a gente, entendeu? Eu tô providenciando uma Alexa Mini para a gente ter um equipamento bacana para a gente fazer um trabalho bom, entendeu? certo. Você ia perguntar alguma coisa ou era Não, é esse mais comentário? comentar essas coisas, né? E que a escola tem sentindo essa coisa da galera muito ali presa no monitor, querendo ficar só no monitor, esquece que tem o delay e aí o É, foco. é, É, é uma faca de dois gumes, né? Se sim, qualquer ferramenta, ela está aqui para te servir. Agora, você também pode não ser dependente, entendeu? Não tem que ser uma bengala. Tudo bem, a tecnologia, tá, a ferramenta é boa. Eu acho legal pra caramba, porque hoje tudo é muito mais dinâmico, entendeu? Antigamente você tinha um tempo para marcar um foco, porque o diretor fazia questão disso. Antigamente, tem uma coisa que acontece hoje, eu vou te falando aqui coisas que eu não sei se eu deveria estar falando, mas antigamente, quando a câmera rodava, ninguém mais falava nada, entendeu? Até cortar. Ninguém, aí estava todo mundo concentrado. Hoje o diretor fala: não, passa para lá agora, fecha ali, passa foco para lá. Pô, assim, a coisa está muito mudada. Então, o foquista, as ferramentas são boas para ele também salvar a vida dele, porque começa a ter mutações durante a cena que, se você não tiver uma ferramenta boa para te servir, você está roubado. e tem que saber a hora de usar e de largar, né? Exatamente, exatamente, é bem isso. Alguém mais? Aqui nós temos, eu estou vendo aqui, não tem muitas pessoas presentes, mas eu acredito que depois esse vai ter o vídeo à disposição para as pessoas verem. Bom, eu acho que a Você gente falou que pode. você ia. Pode falar, Desculpa. Rafael, desculpa. Não, é que você Pode. comentou que você falou que ia tentar trazer uma Alexa Mini. Queria também Sim. saber os comandos, se você pretende trazer algum comando de foco que você costuma usar no set. Olha, eu vou. A gente vai ter um comando. O comando de foco que eu costumo usar, eu não vou ter. Que assim, tipo nos outros lá, eu tinha um high five, mas é um comando de foco que eu fico até de cara para poder pedir emprestado para alguém. Lá na TV Globo tem 20, entendeu? Mas a gente vai ter um comando de foco núcleos, no mínimo, para a gente poder fazer as coisinhas. E a gente vai Legal, ter monitor, a gente vai ter transmissor de vídeo, a gente vai estar funcional, entendeu? Vai estar tudo funcionando gostosinho, entendeu? legal, legal. Então é isso, né? Eu acho que a gente pode encerrar porque o objetivo da reunião era esse, passar para vocês de como, qual é a ideia desse curso. Espero ter sido claro com vocês, que todo mundo tenha entendido e foi um prazer ter vocês aqui, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa Obrigado Valeu, aí. noite, valeu. gente. Boa Valeu, noite. boa noite.